Fala pessoal, trazendo mais um vídeo novamente do canal do BNS Animes. A pedido de vocês, vou estar trazendo o vídeo dele, do Overlord, né? O mundo antes de Aizen Go, os 500 anos e seus players explicados, né? Então vamos ver como que era, né? Porque no anime eles chegam a até questionar isso daí, né? Que tem lá aquele cubo lá que, ó, que o NPC, né, por assim dizer, que era do jogo tá lá, né? Tá mexendo. Aí ele pega e fala que os deuses é um cubo que os deuses trouxeram 500 anos atrás, né? Então eles chegam a explicar. Então, do fato, já foi teletransportado, né, para esse mundo 500 anos atrás alguns players do, do jogo, né? Então vamos ver aí como que era, quem que eram os players, vamos ver se ele explica tudo certinho. Quem que eram os players, o quão forte eles eram, né? Se eles eram algum dos amigos do Ainz ou se eles eram algum outros players, alguma coisa assim. Eu acho que deve ser algum outros players, acho que não deve ser os amigos dele não, não tenho certeza, né? Mas vamos ver aqui, vamos ver como que tá. Conversou a beça aqui sobre pontas soltas aí do passado de Overlord, né não? Pois é, cara, mas agora chegou o momento daí de mais a fundo nisso aí e descobrir tudo, com todos os detalhes possíveis do mundo de Overlord há 500, 600 anos atrás. Você tá pronto pra isso, mano? Então já faz o seguinte, pega a sua pipoca, senta aí e se prepara, que hoje tá prometendo. Chega mais. Vamos lá, né? Vamos ver. Espero que seja Fala, seus otakus, só os beleza? mais Eu sou o foda, né? Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Até porque eles aqui são no canal. Depois considerados de falar de tantas coisas aqui no tão canal fortes sobre assim que são Overlord, até finalmente nós deuses, né? chegamos nessa Quando eles história vão pra esses do mundos. passado, o caminho completo que levou o mundo a se tornar do jeito que ele é hoje. Com todas as coisas que não tem nada a ver com o próprio Ainz, mano. Muita coisa sinistra que rolou nesse mundo. Então isso você já sabe que foi muito, mas muito antes dele aparecer. Há 5 séculos, 6 séculos atrás. A história, a partir de agora, fica em outro patamar, galera. Claro que não chega aos pés do patamar do seu like, mano. Então, pô, capricha aí, cara. Deixa o seu like forte, brabo, que só você sabe daqui que acompanha o Overlord. Tu é fã, eu sei que tu é fã. Então, deixa esse like de fãzaço aí, mano. Sem vocês, não teria vídeo sobre esses animes sinistros que a gente fala aqui, principalmente sobre esse universo maravilhoso de Overlord. Então, deixa esse like com a firmeza e agora sim, bora lá. 600 anos atrás, antes da Tier Magic, a Wild Magic era considerada a arte mágica dominante desse novo mundo. Os mestres da Wild Magic, em particular, os dragões mais poderosos que existiam, os True Dragon Lords, que fizeram tesouros secretos da raça dos dragões, possivelmente usando Dragões. essa magia, a magia selvagem. Ninguém, além dos verdadeiros senhores do dragão, conhecia a magia primordial. Os segredos desse novo mundo eram todos guardados por eles. E essa magia selvagem, ela é um pouco diferente da Tier Magic, porque em vez de mana, ela exige que o lançador libere almas para realizar os feitiços, as magias. Em outras palavras, a magia selvagem era diferente da magia moderna porque era movida a almas, cara. Em vez de você precisar de mana para lançar, você usava a alma. E embora o custo de lançar feitiços por meio de magia selvagem seja terrível, os resultados também falam por si só. Quanto mais seres ou almas forem oferecidos como sacrifícios vivos, mais fortes seriam as magias. No Imagine se entanto, não, né? usando a Wild Magic também pode acontecer de você destruir um vínculo com a própria alma do usuário, além de tomar também o lançamento de uma magia mais forte. Seria uma aposta muito mais arriscada por si só. Por outro lado, se o lançador da Wild Magic for usado em um jogador específico que possui o item mundial, respectivamente, isso não afetaria de forma alguma os detentores do item. Da mesma forma, empunhar o poder da Wild Magic significa que os seus praticantes também estão seguramente imunes aos feitiços de itens de mundo, ou outros usuários de Wild Magic. Então a gente pode meio que presumir que a Wild Magic tem uma ligação com esses itens mundiais, né? Que é mais ou menos a mesma base. Só que baseado na folha de personagens do Elden Coffin Dragon Lord, sugere-se que o Dragon Lords, como o Elden Coffin, precisam ter níveis em uma classe de trabalho específico para poder usar esse tipo de magia, com exceção dos True Dragon Lords, que são os verdadeiros Lords Dragões aí. Para obter acesso ao Wild Magic é necessário possuir o sangue de um Dragon Lord ou nascer como um talento inato que pode permitir ao indivíduo esse potencial de usar a magia. Houve uma época
que era conhecida antigamente como a Era dos Dragões e dos Senhores Dragões. Naquela época, os Dragon Lords eram as espécies dominantes Da hora, desse hein? novo mundo. Da hora. Eram governados por Dragões. meio da sua magia selvagem. Porém, essa Idade de Ouro aos poucos chegou ao fim com a chegada dos jogadores de Yggdrasil. Os jogadores que são gamers, que usam seus avatares de jogos para jogar um mundo virtual de Yggdrasil por trás de um tipo de console conhecido como nano-interface neural. Aquele capacete lá que a gente vê a galera usando, principalmente o Suzuki e Satoru, e também já viu em outros jogos, como o caso de Sword Art Online. Eles usam isso diretamente para se conectar o seu cérebro direto num jogo de realidade virtual. Bom, mas essa aparição desses jogadores como novos habitantes desse novo mundo se deu pelo uso dessa magia selvagem. 600 anos atrás, o Imperador Dragão usou a sua magia de invocação para poder invocar os itens de uma realidade diferente, com o objetivo de se tornar muito mais forte do que ele já era, o que acabou tornando o jogo de Yggdrasil totalmente real para certas pessoas. Os primeiros desse grupo foram um grupo de 6 jogadores que tentaram criar um vínculo aí com a última leva da humanidade, cara, os últimos humanos existentes nesse mundo. Primeira visão, os humanos viram ali que eram coisas novas, né? Algo novo, pessoas novas, e achou que eles iam causar algum problema. Causou até um certo alvoroço, justamente pelo medo do novo. A galera não sabia quem eram eles e o que eles estavam fazendo ali, nunca tinham visto. Os humanos que apareceram do nada. 6 humanos aí que brotaram de repente aqui pra falar com a gente, que ninguém nunca nem viu. Né? Mas esses deuses não eram ruins, cara. Na verdade, eles foram os salvadores da humanidade. Depois de mostrar o seu verdadeiro poder, muitos ali começaram, de fato, a ver eles como deuses, justamente pela força que eles tinham, pelo poder acumulado que eles tinham, e começaram a seguir eles. E aí, eles resolveram fundar uma nova teocracia, que até hoje permanece viva. Sim, galera, a teocracia Slaine estava lá. Embora eles não tenham confrontado diretamente os Dragon Lords, a nação que eles fundaram, a teocracia Slaine, se tornou um ponto focal na sua doutrina religiosa, cara. Eventualmente eles começaram até a caçar os dragões aí como companhia contra os não-humanos. E ao mesmo tempo, o nível de magia que os jogadores trouxeram para esse novo mundo corrompeu a magia selvagem natural, fazendo com que os dragões perdessem a capacidade de lançá-la corretamente. Ou seja, guarda isso, mano, guarda isso. Eles estavam perdendo a força da magia que eles tinham. Na verdade, até certo ponto, os 6 grandes deuses fizeram meio que um acordo com o Tsaidor com os Vasion aí, cara. O único jogador responsável por isso, e que era mais conhecido de todos, era o Surshana. Escrito nas escrituras da teocracia, ele era considerado o mais forte entre os 6 grandes deuses, uma vez que nenhum dos outros humanos poderia escapar da foice da morte, e ele conseguiria. Todos eles morreriam de velhice, mas o Surshana não. Esse aí transcendia a vida. Ele era considerado um deus que existia absolutamente no âmago da teocracia Slaine. Como prova, o seu nome foi mantido e o seu reinado durou pra caramba, cara. Os 6 deuses cresceram a população, começaram a reestruturar a humanidade, mas esse momento de paz acabou. 100 anos mais à frente, quando surgiram outros jogadores do nada, numa nuvem flutuante, com uma cidade flutuante. 8 figuras lendárias que queriam poder mais do que qualquer outra coisa, mano. O máximo de poder que eles conseguiriam ter. Dominar o mundo, literalmente. Eles chegaram na base da guilda, como eu disse, o castelo flutuante, e decidiu conquistar todas as raças, causando uma derrota massiva de grandes civilizações. Nossa! Surshana não queria ver esse reinado chegar ao fim, né? Tudo que ele e seus companheiros construíram, ele não estava a fim de deixar isso acabar. Então, ele entrou em um conflito com esses 8 reis. Galera, o que aconteceu foi uma fatalidade. Infelizmente, o Surshana acabou sendo morto em batalha. Então, essa procura por poder fez com que os 8 reis, que na verdade não eram 8 homens, né? Tinha uma mulher no meio aí. Então são 7 reis e uma rainha, pode-se dizer assim. Eles meio que ficaram conhecidos pelos seres que roubaram o poder de Deus e governaram o mundo usando a sua força absoluta. Eles foram descritos como mais altos do que o céu. Tinham semelhanças aos dragões. Dizia-se que os 8 reis da ganância eram capazes de destruir vários países, raças dominantes e muitas espécies. Nossa, que da hora, cara. Os caras realmente eram fortes pra caramba, mano. Mas nesse momento, a raça humana era a única e não precisava se preocupar. Não estava à beira da extinção. Eles não estavam ali como uma má influência para a humanidade, mas sim para as outras espécies ao redor. Apesar do preconceito que a teocracia tinha em relação a eles, o governo dos 8 reis da ganância foi surpreendentemente benéfico para a humanidade. Foi algum mal que precisou existir, já que eles trataram os humanos muito bem, enquanto os demi-humanos e os heteromorfos eram caçados e destruídos. E mesmo com a luta do poder garantido que resultou no enfraquecimento de todas as outras raças existentes,
eles forneceram à humanidade a chance de florescer do vácuo mais uma vez. Os caras continuaram o trabalho que os 6 grandes deuses começaram, a reestruturação da humanidade. Só que agora tava de uma forma muito menos pacífica, né, cara? Tava bem mais agressiva, pra falar a verdade. E pra você ter uma noção, eles mexeram literalmente com quem tava quieto, cara. Os Dragon Lords. Lembrando que a gente falou que a magia selvagem dos Dragon Lords estava caindo. Pois é, cara, esse tipo de magia é que os dragões usavam, os seres que literalmente governavam tudo, cara. E essa queda começou a ficar mais aparente pra gente justamente na guerra imediata com os 8 reis da ganância. Eles não estavam nem aí pro resto do mundo, cara. Eles defendiam a humanidade e por isso entraram em guerra contra os dragões, pelo domínio desse novo mundo. Eles queriam poder, cara. E sem a magia pra poder lutar, infelizmente, pelo domínio desse novo mundo, eles queriam poder, cara. E sem a magia para poder lutar, infelizmente, os Dragon Lords perderam essa batalha e a espécie deles foi reduzida por um punhado. Podemos dizer até que foi drasticamente reduzida. Assim, o reinado dos dragões chegou ao fim. Quase que a espécie foi extinta, cara. E por causa desse massacre genocida da maioria dos Dragon Lords pelos 8 reis da ganância, 500 anos antes agora existia apenas poucos usuários conhecidos de magia selvagem também. A magia se enfraqueceu, mas ela ainda continuou aí. Os usuários restantes da Wild Magic são os Dragon Lords sobreviventes, que não participaram dessa guerra contra os 8 reis da ganância. E os seus descendentes também, como o caso de Draudilon Oriculus. Vocês não devem saber quem é. Ela é a bisneta de Bright Dragon Lord. Draudilon pode usar o Wild Magic até certo ponto, uma vez que a Theocracies Lane define um True Dragon Lord como usuário de magia selvagem aí. Ela pode ser classificada como um membro dos Dragon Lords. No entanto, apenas 1/8 do seu sangue é considerado parte do dragão verdadeiro. Então, ela não pode controlar a magia selvagem muito bem. Por essa razão, ela também é conhecida como sendo uma verdadeira / falsa Dragon Lord, né? Verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? O meu termo ali. Mas voltando à história, apesar de ser bem sucedida a busca pelo domínio do mundo, a ganância dos reis, cara, acabou colocando eles contra um ou outro, mano, e criou uma divisão no grupo deles. E isso acabou resultando nas mortes de cada um deles à medida que eles brigavam, cara. Um por um foi se matando. Pode-se dizer que os 8 reis da ganância cumpriram o título dado pra eles, né? Eles eram do tipo que frequentemente brigavam pelos seus próprios bens. E no final das contas, acabavam se matando. De acordo com o autor mesmo, Maruyama, eles fizeram algo semelhante a um harém, de algum tipo, sim, que a gente não sabe exatamente como foi, já que tinha uma mulher ali no meio, não sei se foi harém reverso, sei lá, mano. Eu sei que ele disse que esse resultado acabou transformando tudo na aniquilação completa dos 8 reis. Foi por causa disso que eles se mataram, algo relacionado a esse harém. Então, a gente não sabe exatamente o que foi. Depois disso, o senhor mulher Dragon envolvida, Lord, né, cara? Dragon Lord, Sindorcus Vision, foi lá e passou a residir na base da guilda. Começou a guardar os seus poderosos itens mágicos para poder evitar que eles caíssem nas mãos erradas. Vai que outro player chega ali de repente. O tempo se passou, mas ainda assim, como resultado, os dragões que estavam nascendo ou reproduzindo nesse novo mundo estavam adquirindo a magia de nível, cara, não a magia selvagem. Isso tudo depois da Era dos Reis da Ganância. A Wild Magic então se tornou a prova do poder, forma de distinguir quem são os dragões verdadeiros dos dragões falsos, cara. Além disso, os dragões que usam essa forma exótica de magia antigamente recebem o título de Lords, daí a razão pelo qual eles são chamados de Dragon Lords, e não dragons normais, dragões normais, né? E como depois disso, 100 anos no futuro, cara, Gatenbarg, uma nação fundada por humanos que era principalmente lançadores de magia, que viviam em cidades centradas na troca rápida de informações, que usavam a magia Message. E no caso, é a mesma forma de comunicação que Nazarick usa. A gente já viu lá várias vezes, inclusive quando o Cocteau estava lá invadindo os Lizardmen e tal, controlando as tropas, ele usava o Message, os pergaminhos, para falar com Ais e com os outros e tudo mais. No entanto, devido a essa dependência dessa mensagem, dessa magia, surgiram problemas quando essa cidade recebeu 3 mensagens falsificadas, cara. Isso se deve ao fato de que a magia não é algo totalmente confiável, porque o conteúdo das mensagens fica mais distorcido dependendo da distância que você tá. Eventualmente, uma guerra civil eclodiu nesse momento. E justamente entre as próprias cidades ali de dentro, por causa dessas mensagens erradas, mano. As lutas internas deixaram o país em um estado tão enfraquecido que ele ficou vulnerável a invasores estrangeiros. Por exemplo, muitos monstros e demi-humanos tiveram a chance de invadir esse local enquanto eles enfrentavam uma crise terrível. E foi o que aconteceu. E, inclusive, também foi uma deixa que trouxe pra gente, possivelmente, o renascimento da nação de monstros e de demi-humanos, cara.
Foi quando eles começaram a crescer novamente. Então, mais um mal necessário para o crescimento de outras raças desse mundo, que tinham sido extintas inclusive durante os 8 Reis da Ganância, que caçavam todos eles. E a história de queda desse lugar serviu como um alerta para todos os outros países e pessoas que confiavam completamente no feitiço de mensagem, que agora esse meio de comunicação ficou meio escasso, relativamente ultrapassado, tá ligado? Tanto que a gente não costuma ver ninguém usando esse tipo de feitiço. Só o pessoal lá de Nazarick mesmo, que provavelmente não tem como se comunicar sem ser dessa forma. Mas dando sequência à história, o mundo não parou seu desenvolvimento, e se desenvolveu ainda mais, até o dia que o Deep Darkness Dragon Lord, que era um Dragon Lord que não se preocupava em participar da guerra contra os 8 Reis da Ganância, não é certo a gente dizer que ele não participou, né? Porque pode ter sido tipo assim, a gente não sabe dizer se ele nasceu depois da batalha ou se ele simplesmente ignorou essa guerra por completo. Como resultado, ele foi, felizmente, um dos que sobreviveram desse massacre gigantesco, né, cara? De acordo com o próprio Maruyama, 300 anos atrás, o Deep Darkness Dragon Lord encontrou um outro jogador do Yggdrasil que tinha vindo pra esse mundo em batalha e terminou, logicamente, com a vitória dele. Ele matou o jogador, só que esse cara possuía um dos 20, que seriam os 20 itens mundiais mais poderosos do Yggdrasil em sua posse. E aí o dragão foi lá e pegou esse item pra ele. Imagine, né? 2 séculos atrás, o Deep Darkness Dragon Lord também se tornou parte de uma aliança dos 6 Dragon Lords, que essa aliança tinha esperança de se preparar para uma luta contra próximos jogadores que viriam nesse mundo. Mas parece que ele desistiu, né? Aparentemente ele desistiu e se escondeu, se guardou com seu item mundial, já que quando o Ygritte sugere pro Platinum Dragon Lord para pedir ajuda a todos os outros Dragon Lords sobreviventes, né? O Platinum fala que duvida muito que o Deep Darkness Dragon Lord cooperasse com ele no combate com novas existências hostis do Yggdrasil. Atualmente, acredita-se que ele tenha vivido aí em uma grande caverna subterrânea e tá vivendo lá desde então, cara. De acordo com o Platino Dragon Lord, ele não tem ideia do que o Deep Darkness faz. Porque o próprio dragão não se preocupa em deixar a caverna, ele fica lá eternamente, ele não se aventura pelo lado de fora. E agora, 200 anos no passado, as divindades do mal emergiram. Se alastraram nesse novo mundo, causando caos e destruição sem paralelo, mano. Eles não pararam, mano. Só que nesse meio tempo também surgiram 2 jogadores do Yggdrasil. Dessa vez, eles eram muito menos hostis e também muito mais fracos do que os outros que já haviam aparecido. Mas eles descobriram que era possível uma evolução nesse mundo. O próprio líder dos 3 heróis estava ali no meio, entre esses 2, e ele evoluiu pra caramba, se tornou mais forte. Veio como o mais fraco líder dos 3 heróis e se tornou mais forte. Cresceu bastante o seu status, como se fossem níveis no próprio novo mundo. Os 3 heróis então chegaram à capital do país, Kenos, e provavelmente recrutaram e derrotaram todos os mortos-vivos lá. Juntos, eles liderados por esses 2 jogadores, uma aliança unida pelo Platino Dragon Lord em sua forma de armadura e Ygritte, vão para a cidade dos Reis da Ganância e recebem armas lendárias, ou mesmo de classes de guilda superior para lutar contra essa invasão aí. Essas armas que o próprio Platino Dragon Lord permitiu que eles usassem, que eram os itens mundiais que os 8 Reis da Ganância deixaram ali, cara. Talvez essa fosse a única esperança que eles tinham de destruir tudo, cara. A gente não sabe muito quem eram as divindades do mal ou qual era o seu número. Pelo que nós vimos é bastante gente, mas não sabemos o número exato. Eles foram considerados imensamente poderosos pelos padrões do Novo Mundo. O único desejo das divindades malignas, pelo que todos sabiam, era destruir tudo no seu caminho. Também se acreditava que eles não eram seres originados desse novo mundo não, cara. Como seus predecessores também. Os 6 grandes deuses e os 8 reis da ganância. Eles podiam ter vindo de Yggdrasil, ninguém sabia de onde eles vinham. E de acordo com os anões, a história do reino anão, capital do país de Felbercana, já foi alvo de uma das divindades malignas, o que foi a causa justamente da morte de vários membros da família real, cara. Além disso, muitos países foram destruídos, destroçados completamente pela divindade do mal há 200 anos. Razão pela qual existem poucos países com mais de 200 anos de história. Sacou? Tem muito país que não existe mais, mano, que a gente também não conheceu. E os que a gente conhece hoje foram fundados depois, vocês já vão ver já, se liga só. Não foram apenas os reinos humanos que foram destruídos durante aquela época. Países povoados por demi-humanos e outras espécies heteromórficas também morreram pra caramba. Foi um massacre geral, cara, generalizado. Cara, não ligava pra qual raça era, filho. Demônio dos insetos, no qual o Platino Dragon Lord e Evil Eye falam pra caramba quando lutaram ao lado dos 3 heróis. No entanto, não tá claro pra gente se esse era o mesmo tipo que eles estavam lutando juntos, ou possivelmente mais de um deles lutou separadamente. A gente sabe que o inimigo final que eles lutaram nas suas aventuras juntos foi um dragão poderosíssimo, antes conhecido como Deus Dragão.
A sua batalha com o Deus Dragão marcou literalmente o fim dos aventureiros dos Três Heróis. De acordo com o Ygritte, foi porque o líder dos Três Heróis morreu no início da jornada, embora ninguém saiba como ele foi abatido. A gente sabe que o Platino Dragolord observou que o líder ficou totalmente chocado por matar o seu companheiro, que veio junto com ele. Talvez ele tenha sido controlado mentalmente ali e acabou matando o seu companheiro. O Senhor Deus Dragão até presume que essa pode ter sido a razão pela qual ele rejeitou a ressurreição em primeiro lugar, cara. Mas logo depois disso, depois de tudo ter acabado, ainda surgiu o Minotauro Sage, ele que apareceu. O primeiro jogador que não era humano, que revolucionou esse novo mundo. Nossa. Ele foi considerado o jogador de Yggdrasil que introduziu o conceito de utensílios domésticos modernos para esse novo mundo, como o caso da geladeira e os ventiladores. Na época, as suas propostas foram recebidas com ceticismo pelos habitantes do Novo Mundo, porque ele não foi capaz de explicar exatamente, esclarecer como que esses itens funcionariam, ou por que eles eram necessários. E devido às suas zombarias, ele acabou ganhando o título de Minotauro Sábio, e o seu nome se espalhou por todo o continente. Segundo o autor, o Minotauro Sábio certa vez foi em uma fazenda para provar uma carne deliciosa. No início, ele parecia querer comer o prato, mas nunca comeu ingredientes da sua vida. E foi aí que ele começou a querer conhecer mais sobre as coisas. Ele também trouxe pra gente uma grande mudança na nação Minotauro ao elevar os status dos humanos de serem simplesmente usados como gados para escravos, cara. Ele também sugeriu a operação cirúrgica ideal, que era o método bárbaro de abrir o corpo para poder remover partes doentes como cura para certos sintomas ou epidemias que estavam acontecendo. Então o cara literalmente foi um sábio, né? Revolucionou tudo. Mas depois da derrota completa das divindades do mal também, as nações começaram a surgir. Bem depois disso, Restis Kingdom, o Império Baharut, o Dragon Kingdom e o Hubble Holy Kingdom foram fundados nesse período aí. Também tivemos a Guilda de Aventureiros, que foi estabelecida depois dos três heróis derrotarem o Deus Demônio. E agora, nesse mundo, também havia 3 tipos de itens mágicos diferentes, que eram inimaginavelmente poderosos. Os primeiros desses tipos foram deixados para trás pelos 8 reis da ganância, e conquistaram esse novo mundo há 5 séculos atrás. Enquanto os segundos tipos eram itens dos Dragon Lords, e os terceiros tipos eram originados dos 6 grandes deuses. A partir daí, tudo que você conhece se encaixa perfeitamente nessa história. O Ainz vem para esse mundo e mais uma vez o ciclo dos players se repete. Mas mais agora uma falando vez. sério aqui, cara. Essa que vez história não é foi qualquer essa? um também. Cara, que emoção conhecer essa obra inteira, né não? Fala tu. Da hora, Agora hein? me responde aí também. E se um desses players continuasse vivo? Será que rolaria um fight aí com o Ainz? Uma pancadaria Certeza. séria? Será que eles se Certeza. juntariam numa aliança suprema para dominar o Nada. mundo todo? Eu quero saber de você. Os Comenta humanos aí embaixo, não, pelo menos. deixa O seu Minotauro comentário. talvez. O desafio tá lançado agora, mano. Aperta aqui do lado, cara. Não tem problema nenhum, é rapidinho, ó. Apertou e ativou o sininho. Mas confere mesmo se o teu sininho tá ativado aí, se você tá inscrito no canal, mano. Porque senão você tá perdendo muita coisa, cara. Muito conteúdo que você podia estar consumindo aqui. A gente tá trazendo direto Overlord, mano. Você pode ter certeza que a sua inscrição e seu sininho vão valer a pena para conhecer muito mais esse mundo, esse universo de Overlord, principalmente se você é apaixonado por essa obra, assim como eu sou. Tamo junto sempre, galera. Um grande abraço para vocês e ó, te vejo. É, gente, nossa, a história é realmente bem incrível, né? Tantos personagens que vai aparecendo desde muito tempo atrás. Mas como ele disse, é muito improvável que se eles estivessem vivos eles fariam uma aliança com Ainz, até porque eles estariam tanto tempo já nesse mundo, que provavelmente é tanta coisa que eles já teriam feito, que eles teriam, que provavelmente eles pensariam que Ainz com certeza seria uma ameaça. E de fato, né, o Ainz ele tá querendo dominar o mundo, então de fato ele seria realmente uma ameaça, né? Porque para eles que queriam, provavelmente queriam conquistar, ou teriam seus próprios reinos para governar, um Ainz que chegou pra dominar tudo. Como que eles vão ficar do lado de alguém que tá querendo dominar uma coisa que seria um deles, né? Então bem provável que seria uma luta. Só que no caso não seria qualquer luta, até porque seria a guilda, uma das guildas mais fortes, né? No caso, lá no mundo deles, né? E mesmo que não esteja, só esteja o Ainz de player, os NPC têm a mesma força dos jogadores, né? Os NPCs do jogo, eles têm a mesma força dos players. Então não tem como, né? Tipo, seriam basicamente a guilda de fato lá. E é muito, 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 porque a guilda do Ainz tem NPC demais, né? Tem uma quantidade ridícula de NPCs. Então seria muito, muito. Eles teriam que unir muitas forças para poder enfrentar o Ainz, no caso. E de fato, provavelmente vai aparecer muitos inimigos aí para entrar no caminho do Ainz, tudo, para tentar impedir ele.
Porque até agora no anime apareceu alguns lá. Mas eu acho que eu não cheguei. Eu tava acompanhando a Light Novel e tem que continuar acompanhando pra ver como que tá. Qual que é os inimigos que vai aparecendo dessa vez. Mas provavelmente vai aparecer muitos inimigos, cara. Eu acho que não. Porque não teria sentido, né, cara, se o Ainz não tivesse um desafio muito grande. Até porque o Ainz lá na primeira temporada, ele enfrenta o NPC dele, ele tem. Tem um. Dá pra ver que até os NPCs são mais fortes que ele, né? Porque ele chegou a usar tanto itens pra poder derrotar lá o NPC lá. E ainda assim foi difícil pra ele. Não tanto assim, né? Porque ele já tinha calculado até certas coisas. Mas ainda assim, né? Você vê o nível de diferença que ele usou tanto item e ainda assim teve que. Ainda assim foi um combate meio que quase igualado, por assim dizer, né? Mas foi bem interessante, cara. Muito legal ver a história de Overlord. Um anime muito bom mesmo. Não tem como não dizer. Eu gosto bastante desse anime. Logo, logo lá já começa a sair, acho que a próxima temporada. Quando que vai começar a sair? Não tenho certeza quando vai sair. Mas eu tô no aguardo já. Vai ser realmente bem legal. Eu vi o último volume depois da última temporada. E realmente vai ser bem engraçado, bem legal, cara. De novo, ó, coincidências dele. Valeu aí pelo inscrito que recomendou o vídeo. Só deixar nos comentários novamente outros vídeos, qualquer música que eu queira esteja trazendo pro canal que eu vou estar trazendo. Vou dar uma olhada, vou estar trazendo. E se gostou é só curtir, se inscreve no canal. Valeu, até a próxima.